Olá, minha gente, de volta aqui para darmos continuidade às lições bíblicas da nossa escola dominical. 25 de julho do ano de 2021, estaremos discorrendo sobre a lição número 4, cujo tema fala sobre Elias e os profetas de Azerá e Baal. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, e o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. O nosso líder da igreja local é o pastor Nilson de Souza Teixeira, cujo templo está situado à rua Porto Alegre, número 86, bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Fica no antigo salão de eventos Requinte Festas. Durante este terceiro trimestre, estaremos estudando neste manual lições bíblicas que tem por título O Plano de Deus para a Nação de Israel, em meio à infidelidade da nação. Nessas lições, trataremos das correções e sobre os ensinamentos de Deus durante o período dos reis de Israel. O nosso texto áureo está fundamentado no capítulo 18, versículo 38 do livro de 1 Reis. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Ainda que a oração do profeta Elias tenha sido feita de forma descomplicada e sem estrondos ou alucinações, o Senhor enviou fogo do céu e consumiu todo o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó da terra, além de lamber a água que estava armazenada no rego ao redor do altar. Há uma lição para ser observada por muitas igrejas que acham que culto cheio de unção são movimentos de frenesi para atrair o poder de Deus. Se Elias orou, Deus atendeu. Sem o estado de exaltação violenta que põe o indivíduo fora de si, por que nós haveremos de precisar? O desvario pode significar movimento de poder para muitos que precisam de arrebatamento de sentimentos como manifestação da presença de Deus. Elias apenas orou e o fogo consumiu tudo. A água evaporou-se e foi transformada em corpo gasoso. O fogo do Senhor foi algo sobrenatural, pois representou a presença do Senhor Deus. Não se pode explicar tal milagre através da ciência física, pois milagres acontecem com algum propósito específico. O
Os homens espirituais aceitam e reconhecem quando tal fato acontece. Elias foi apenas um instrumento usado por Deus. Na verdade, todo o milagre foi manifestação divina. E como verdade prática, comentaremos que é Deus quem dá o sustento com mão forte aos que se predispõem a proclamar as verdades do reino, dizendo que só o Senhor é o único e todo-poderoso Deus, digno de ser adorado. E como texto base da nossa leitura bíblica em classe, ainda falaremos do capítulo 18 do livro de 1 Reis, a partir do versículo 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. O profeta Elias encontrava-se só no monte. Embora houvesse milhares de adoradores em outros lugares, no monte Elias estava sozinho. 450 profetas de Baal olhavam com furor para o profeta Elias, sozinho no monte. E os versículos 23 e 24 do capítulo 18 de 1 Reis assim registram: deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. 2 novilhos foram preparados, cortados em pedaços e colocados sobre o altar para serem sacrificados. Um dos bezerros seria oferecido ao Deus de Israel, o outro ao Deus Baal. Baal era considerado o Deus do céu. Se ele fosse o Deus verdadeiro e estivesse vivo no céu, certamente ouviria os gritos dos seus adeptos e não seria nada demais atendê-los e enviar fogo para queimar o sacrifício. Se era considerado o Deus do céu, controlaria as condições atmosféricas? Por outro lado, o Deus de Israel operaria um milagre, pois teria poder para enviar fogo do céu e consumir todo o holocausto. O Deus que responde às orações é um Deus de mudanças súbitas e intervenção. E o versículo 26 do nosso texto base
Diz assim: e tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, ajude-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que tinham feito. Os sacerdotes do deus Baal deram início ao ato do sacrifício. Eles achavam que venceriam o que fora proposto pelo profeta Elias. Com persistência, gritaram pelo seu Deus, desde o amanhecer até o meio-dia. Não desistiam de interceder e todos os seus esforços foram inúteis. Seus adeptos agiram como um bando de pessoas desequilibradas. Faziam grande ruído como sinal de devoção e poder. Gritavam, mas não havia nenhuma resposta. Não houve fogo, não houve nenhum sinal do céu. Silêncio absoluto. Eles gritavam e capengavam ao redor do altar e nada aconteceu. Os sacerdotes rodeavam o altar, encurvando o corpo ao meio. Saltavam, manquejavam, contorciam o corpo e nada. E o versículo 29 registra: e sucedeu que, passado meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Eles deliravam como se fossem profetas. Dançavam e gritavam num frenesi próprio dos adoradores pagãos. A dança delirante tinha origem cananeia. Chicoteavam-se e se golpeavam com facas, mas nenhum poder divino poderia ouvi-los. Nem o seu deus Baal importava-se com aquela loucura. Ninguém respondia aos clamores daqueles homens auto-iludidos. De tanto cansaço, um silêncio mortal abateu-se sobre eles. Os espectadores observavam a tudo com desgosto e decepção. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Agora era a vez do profeta Elias começar a agir. O homem de Deus preparara o altar à plena vista de todos os espectadores. Ele pediu que
todo o povo se aproximasse e observasse bem os acontecimentos. Não poderiam acusá-lo de fraude ou truque qualquer. Nenhuma obra mágica. Os pagãos haviam quebrado o altar sagrado do Monte Carmelo. Elias restaurou-o. Era um montão de pedras espalhadas. O profeta colocou-as no lugar e reparou o altar do Senhor. E ainda versículos 38 e 39 dizem: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Diante daquela cena incrível, o povo começou a gritar: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E todos prostraram-se diante do Deus de Israel. E no capítulo 19, a partir do versículo 8, vamos ler o seguinte: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Elias viajou cerca de 250 quilômetros de Berseba até o monte Horebe. O profeta Elias aproximou-se de um local sagrado na história de Israel. E o versículo 9, capítulo 19, diz assim: E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Elias procurou uma caverna perto de Horebe para ali se ocultar. Ali no Sinai, Deus transmitiu-lhe a palavra. Elias ouviu uma voz vinda do alto e teve uma visão. Que fazes aqui, Elias? Perguntou-lhe a voz. Na caverna, o profeta haveria de nutrir os seus temores. Mas ele precisaria sair da caverna. Quantos de nós nos ocultamos em nossa caverna, com medo de sair e lutar por nossa missão? Versículo 10, o autor escreveu o seguinte: E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para matirarem. Elias, como um preposto de Deus, zelava pelo seu culto prestado a Deus, porque Deus é um Deus zeloso.
Por isso, odiava o culto a Baal e se opunha ferozmente a esse culto pagão. O rei Acabe e sua esposa Jezabel eram os promotores desavergonhados desse culto prestado ao deus Baal. Muitos dos profetas de Deus haviam sido mortos e outro tanto estavam escondidos. Obadias havia escondido 100 profetas em cavernas, a fim de livrá-los da morte. Até parecia que Deus o havia abandonado. Desgostoso, e ninguém parecia preocupar-se com o profeta. Versículo 11. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as fenhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Elias saiu da caverna e chegou até o lugar sagrado onde Moisés havia recebido as tábuas da lei. À semelhança de Moisés, ali naquele monte, Elias experimentou experiências grandiosas. A presença de Deus, como um vento impetuoso, que rasgou o monte e quebrou as rochas em pedaços. O Senhor causara o vento, mas ele não estava no vento. De súbito, um terremoto atingiu aquela região. O que o vento não despedaçara, o terremoto consumiu. Mas ele não estava no terremoto. Houve espetacular apresentação do poder de Deus diante dos adoradores de Baal. E o versículo 12, depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Ao terremoto seguiu-se um grande incêndio. Foi algo aterrorizante. Mas Deus também não estava no fogo, embora o tivesse causado. E depois do fogo, um som de gentil silêncio se fez. Deus também fala através do silêncio. A presença de Deus não estava no vento, nem no terremoto. Também não estava no fogo. Deus manifestou-se através do silêncio, com uma voz mansa e delicada. Nem sempre a ostentação e o barulho são sinais da presença de Deus. Bem-aventurados os ouvidos que ouvem a voz tranquila, mansa e delicada do Senhor Deus. Versículo 13.
E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Elias ouviu a voz de Deus, envolveu o seu rosto na capa e saiu da caverna. Prostrou-se à entrada da caverna, disposto a ouvir a voz do Senhor Deus. Novamente, a voz interrogou-lhe: Que fazes aqui, Elias? E lemos no versículo 14, e ele diz: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Essa foi a resposta de Deus ao profeta Elias, que apareceu no meio do silêncio. A mensagem transmitida a ele foi de destruição, pois a casa do rei Acabe e a sua idolatria seriam aniquiladas por meio da espada. A destruição viria de todas as direções. E como objetivos geral e específicos, o comentarista desta lição evidenciou os seguintes: mostrar que Deus opera milagres através dos seus filhos, evidenciar da importância de enfrentar o pecado, declarar que Deus responde às orações dos santos e apresentar a fragilidade do ser humano. E comentaremos na introdução que o profeta Elias é um dos mais importantes personagens das Sagradas Escrituras. Ele apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com o Senhor Jesus. Ele é um modelo de servo fiel e perseverante para todos nós cristãos. E nessa lição, nós estudaremos sobre a ousadia do profeta, que desafiou corajosamente a idolatria de Israel. Ele orava de modo simples, mas cheio de fé, mesmo desafiando o poder das trevas. Elias expôs sua humanidade ao cair em desânimo. E como ponto central desta lição, falaremos que diante das adversidades da vida, o Senhor Deus sempre intervém a nosso favor. E no item número 1, que tem por tema o desafio no Monte Carmelo, falaremos na primeira subdivisão deste item sobre o zelo de Elias, que o colocou diante de um confronto.
Devido à apostasia do povo de Israel e à falta de visão espiritual do rei Acabe, incluindo os seus antecessores, o profeta Elias viu-se na obrigação de lançar um tremendo desafio diante dos adoradores do deus Baal. Mandou reunir os profetas de Baal e os incitou. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 24. Elias viu-se na condição de realizar um milagre vindo de Deus em razão da falta de resposta à sua pergunta. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. O povo não tinha resposta para esta pergunta porque também tinha dúvidas sobre quem, de fato, seria o verdadeiro Deus. E na segunda subdivisão deste primeiro item, temos por tema o problema de não saber a quem adorar. Todas as vezes em que o povo de Deus envolvia-se com a idolatria, esse triste dilema espiritual confundia a mente do povo. Os adoradores de ídolos são cegos espirituais e não conseguem enxergar o amor e o cuidado de Deus. A despeito de possuírem todas as características de uma divindade, os pretensos deuses pagãos são ilusões que rondam a mente humana. Mesmo sendo deuses falsos, os ídolos exercem forte influência no coração humano, tornando-o tão ignorante quanto aos seus falsos deuses. Semelhante a eles se tornam os que os fazem e todos os que confiam neles. Salmos número 135, versículo 18. Os ídolos, necessariamente, não precisam ser algo concreto, pois podem estar camuflados na mente humana e oferecer domínio e controle em suas decisões. O próprio Jesus deixou um alerta a esse respeito. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. E na terceira subdivisão, que tem por título O Desafio do Fogo, veremos que Elias tinha fé e sabia que Deus estava com ele. Com base nisso, propôs o grande desafio. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra.
1 Reis capítulo 18, versículo 24. Os que andam com Deus são íntimos dele. O coração do justo é direcionado para a vontade do Senhor Deus. Não partiu de Elias o desejo de desafiar os sacerdotes de Baal, mas do próprio Deus, para mostrar ao povo de Israel que ele sempre será o único e eterno Deus, a quem todos devem servir. E no item número 2, a temática é a oração de Elias. A sua primeira subdivisão tem por título Os preparativos de Elias. Diante do silêncio e da impossibilidade de resposta de Baal aos berros de seus adoradores, o profeta Elias reparou o altar do Senhor e fez os preparativos para a operação milagrosa. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha e não lhe colocarei fogo. 1 Reis capítulo 18, versículo 23. A primeira atitude de Elias foi reparar o altar do Altíssimo que estava quebrado. E restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis capítulo 18, versículo 30. Em seguida, juntou 12 pedras, cavou um rego ao redor do altar, colocou a lenha para o fogo, dividiu o bezerro em pedaços sobre o altar e pediu para que enchessem o rego de água em volta do altar. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Capítulo 18 de 1 Reis, versículos 33 a 35. E a segunda subdivisão deste item 2 fala sobre a oração confiante. Elias fez uma oração simples e breve, em contraste com as súplicas dos profetas de Baal. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. 1 Reis capítulo 18, versículos 36 e 37.
Elias demonstrou que para Deus atender às orações não é necessário mutilar-se, nem cerimônias especiais ou sacrifícios. Basta pedir com fé e confiar no verdadeiro Deus. Elias declarou diante dos espectadores que o Deus a quem ele servia era o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E, como servo do Deus vivo, tinha o direito de reivindicar a manifestação do seu poder como resposta à sua oração. Na oração, Elias expôs o verdadeiro motivo por ter erigido aquele altar. Para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. 1 Reis capítulo 18, versículo 37. E na terceira subdivisão deste segundo item, falaremos sobre a misericórdia de Deus. O desejo de Deus era que o povo de Israel retornasse para ele depois daquela manifestação de poder. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis capítulo 18, versículo 38. Deus estava dando a Israel uma nova oportunidade de reconciliação e comunhão. O povo reconheceu o poder de Deus com unanimidade, o que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 1 Reis capítulo 18, versículo 39. Com isso, a seca que durava 3 anos e meio cessou, depois que Elias subiu o Monte Carmelo, orou a Deus, que enviou uma abundante chuva. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. 1 Reis capítulo 18, versículo 45. E o título do terceiro item fala de Elias em Horebe. A sua primeira divisão tem por temática os feitos e a exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão depois de tantos embates para fazer o povo retornar às veredas da retidão. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. 1 Reis capítulo 19, versículo 4. Mesmo os justos podem sofrer desânimo e depressão, ainda que poderosamente usados pelo poder de Deus, como foi o caso de Elias. Ele reuniu o povo no Monte Carmelo através do rei Acabe, fez descer fogo do céu para consumir o altar molhado, fez o povo dobrar-se diante do poder de Deus,
eliminou os 850 profetas dos deuses Baal e Azerá, que eram venerados pelo rei Acabe, fez chover abundantemente após 3 anos e meio de seca, foi mais veloz que a carruagem de Acabe e foi sustentado por um anjo. E na segunda subdivisão deste terceiro item, falaremos do pedido de Elias para morrer. Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado de morte pela rainha Jezabel. A pressão foi tão violenta que o profeta foi tomado por um sentimento de autopiedade e fugiu para não morrer. No entanto, no seu íntimo, desejou encontrar-se com a morte. E pediu para si a morte e disse: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Elias foi sujeito às paixões de um ser mortal como qualquer um de nós. Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo assim escreveu: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E na terceira subdivisão deste item, falaremos sobre a resposta de Deus. Deus interveio de forma sobrenatural. Enviou um anjo para alimentá-lo com pão e água, reanimando-o daquele estado depressivo. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 a 7. Elias teve a oportunidade de confessar o seu estado de depressão e Deus trouxe-lhe novos sentidos para prosseguir na caminhada do seu ministério. Ele ungiu Azael como rei da Síria, ungiu Jeú como rei de Israel e ungiu Eliseu para suceder-lhe em seu ministério de profeta. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. 1 Reis, capítulo 19, versículos 15 e 16. E assim, amados, concluiremos nossos estudos desta quarta lição.
E poderemos tirar como reflexão que Elias é um modelo de cristão, um homem fiel ao Senhor Deus. Os que estavam à sua volta haviam se contaminado com a idolatria e com toda espécie de injustiça. Mas Elias fez a diferença. Ele não perdeu o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor Deus. Elias serve de paradigma de homem zeloso e de fidelidade a Deus. Ele tomou a firme decisão de seguir os mandamentos do Deus Altíssimo, não se importando com o pensamento da maioria que tornava o errado em coisa certa. Lição maravilhosa. E no próximo domingo, dia 1º de agosto, aqui retornaremos para a nossa 5ª lição e falaremos, naquela ocasião, sobre o reinado de Acasias. Até lá! E que Deus a todos abençoe. Em nome de Jesus.